Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Casa de Ideias. No vídeo de hoje vamos mostrar como reaproveitar gavetas velhas. Essas gavetas estavam aqui na frente de casa que o vizinho tinha jogado fora, então a gente pegou para reaproveitar. Vocês podem ver que algumas partes a gente já desmontou de uma outra gaveta. Removemos o fundo, estava bem rasgado inclusive. E aqui meu esposo já vai começar a desmontar essas gavetas, vocês vão acompanhando com a gente. Ficamos em dúvida a princípio do que iríamos fazer, mas tivemos umas ideias bem legais. E com certeza vocês vão gostar aqui no vídeo. Acompanhem. A gente vai desmontando as gavetas, é bem simples. Quem não tiver uma parafusadeira, você pode utilizar uma chave de fenda, uma chave estrela. A ferramenta que você tiver ao seu alcance, tá bem? E lembrando, a gente não gastou nada para fazer isso, tá? Apenas o tempo. Reaproveitamos também os parafusos e as peças todas. Desmontamos todas as gavetas, né? E aproveitamos, tiramos as cavilhas, que pode servir para outra ocasião. Nesse momento estou tirando todas as cavilhas. E logo após eu vou passar para a serra, né? Nós aproveitamos aí a parte que não foi rasgada para pôr o fundo, aproximadamente 9 centímetros. Aqui está sendo feito o corte para igualar o tamanho, né, a largura de todas as ripas que ficaram de certa forma. Todas na mesma largura, né? Bem, agora que cortamos todas as ripas na mesma largura, vamos deixá-las no tamanho ideal para montarmos os nichos. Então aqui a gente já medimos a medida necessária que precisaremos. A gente teve que adaptar o tamanho do fundo, então a gente fez 3 medidas diferentes. 2 dessas vão ficar na lateral, 2 que vai ficar uma para a parte de cima, né? E a parte inferior. E 2 ficarão no meio, dividindo esse nicho. Então aqui a gente já tá começando a parafusar. Primeiro usa essa máquina que é pra quê, amor? É a furadeira. Primeiro a furadeira e depois a parafusadeira. Com a chave que muita gente conhece por Phillips. Pronto, então assim ele vai montando a estrutura primeiramente desse nicho. Só depois que a estrutura estiver pronta que vai ser colocado o fundo. Lembrando que o fundo também nós vamos reaproveitar das gavetas. Então aqui a gente usou a própria lateral das gavetas, vamos utilizar o fundo da gaveta também. Os parafusos que já tinham na gaveta, a gente complementou com mais alguns parafusos que foi necessário. E pronto, nós não precisamos gastar nada para montar esses 2 nichos que vocês verão aqui no final do vídeo. Então aqui está sendo montada toda a estrutura. Lembrando também que você pode fazer um nicho aberto, né? Como esse foi uma gaveta e eu achei mais interessante ficar da cor das laterais, mas você também pode fazer ele aberto para ficar da cor da sua parede. Quando você fala nicho aberto, quer dizer que seria sem o forro, não é isso? Isso, sem o forro da gaveta, né? O forro que vai ficar como fundo. Isso. Tem pessoas que preferem deixar da cor da parede, aí não usam essa parte de trás, apenas a lateral.
Fica somente com a estrutura do nicho montado e o fundo do nicho fica sendo a própria parede, não é isso? Exato. Como tá agora aqui, como se fosse somente a moldura do nicho e sim. Exatamente. Aqui a gente já tá colocando as divisórias. O primeiro espaço ficou com 19, depois entre 18 e 16. Foi diminuindo, a gente não dividiu em partes iguais. Até porque embaixo pode colocar fotos e outras coisas decorativas que muitas vezes os tamanhos não são iguais. Uhum. Aqui ele já parafusou um lado do nicho, né, um pedacinho. Uma outra opção para parafusar, né, para colocar essas prateleiras no nicho, poderia ser até com aquela cantoneira, não poderia? Poderia. E dessa maneira, essas divisórias do nicho seriam ali por encaixe. Só que como a gente aproveitou também os próprios parafusos da gaveta, a gente não usou cantoneiras. Nessa gaveta, na verdade, tinham cantoneiras, a gente já poderia ter utilizado, mas ficaria mais bonitinho dessa maneira. Dessa forma, sem as cantoneiras, de fato, as prateleiras do nicho sendo parafusadas diretamente no nicho. Mas isso é algo opcional, você pode montar da maneira que preferir. Na hora da montagem, a gente tá aqui com o nicho deitado, mas ele vai ficar em pé, tá, gente? Então, aqui para facilitar a montagem, é feito dessa forma. Não vai ter uma medida padrão entre as prateleiras, nem quantidade de prateleiras. Você que vai definir isso. Bem, aqui a gente já tá finalizando a montagem do nicho em si, olha como ficou. Vamos aproveitar o fundo da gaveta. Alguns desses fundos da gaveta estavam um pouquinho tronchos, não foi? Empenado. Porque Empenados. tava no sol, o vizinho tinha descartado elas e eu decidi pegar para fazer uma ideia que muita gente descarta as suas gavetas, mas pode ser aproveitada de uma maneira legal para fazer uma decoração em casa ou também usar como porta-temperos. Dentre outras coisas, a gente aqui para colocar o fundo nesse nicho, utilizamos um prego bem pequenininho. Bem em conta esse prego. Então ele aprumou o fundo aqui no nicho e começou a prender. Com martelo mesmo, bem prático. Para colocar o fundo, não precisa usar parafusadeira e parafuso não, tá, gente? Geralmente no prego mesmo já é feito esse serviço, não é, amor? Isso, porque é apenas para colocar coisas leves, itens de decoração, então não precisa colocar parafuso. Parafuso geralmente, se for coisa pesada, como é maneiro, o prego serve. Então aqui, finalizando esse primeiro nicho, vejam como ficou. Aqui ele foi colocar assim mesmo, acredito, mais uns pregos na parte de trás do fundo. Entre as prateleiras para não empenar. Isso. Embora o objetivo desse nicho não seja colocar muito peso, mas como o próprio fundo já estava um pouquinho empenado, a gente preferiu ajustar um pouquinho melhor, né? Olha como tá ficando. Sim, gente, vai ficar dessa forma o nicho. Para finalizar, mais uns 2 preguinhos apenas. Você não precisa mais jogar fora as gavetas que você utilizava na sua casa. Então aqui você vai conseguir reaproveitar de maneira bem interessante. E vejam como ficou esse nicho. Gaveta que estava no lixo, pessoal. Olha como ficou bacana. E como a gente conseguiu 3 gavetas no total, tinham mais peças, resolvemos montar mais um nicho. Dessa vez esse nicho ele vai ficar na horizontal, né, deitadinho.
Então aqui a gente já vai direto para a montagem, porque as peças já tinham sido cortadas todas de uma única vez. Exato, foi 3 gavetas que a gente pegou, mas só conseguimos reaproveitar 2, porque como falamos no início, essas gavetas já tinham sido descartadas, uma já estava totalmente quebrada, né? Só deu para aproveitar a lateral e as outras estavam um pouco melhor, apenas com forro empenado e algumas peças quebradas, mas como a gente serrou, alinhou todas para uma medida só. Bem, nesse nicho, algumas peças estavam um pouquinho mais tronchas. Então, para dar um esquadro melhor, não é isso, meu bem? Isso. Ele preferiu primeiro colocar o fundo da gaveta, para depois colocar a prateleira que vai ficar no meio, dividindo esse nicho. Então, aqui ele já está pregando a partezinha do fundo da gaveta. Deu até um pouco mais de trabalho de colocar esse, porque de fato essa parte do fundo também estava bem tronchinha, não estava retinha não. Então deu um pouco mais de trabalho para poder colocar. Mas nada que fizesse a gente desistir de montar esse nicho maravilhoso. Vocês vão ver o resultado final de ambos os nichos, já com itens ali que a gente colocou para decorar. Então fica bem atrativo. Algumas sugestões de como você pode utilizar o nicho na sua decoração. Então aqui ele está colocando a gaveta. Alguns ajustes precisarão ser necessários aqui ser feitos, no caso. Vocês verão como vai ficar já já. Então aqui ele já terminou de colocar e pregar totalmente o fundo no nicho. Até essa partezinha da prateleira tava um pouquinho troncha também. Ele fez uma medidazinha aqui padrão para conseguir colocar essa prateleira bem direitinho. Dividir o meio nessa daí. Isso, dividir ao meio nesse caso. Ainda assim, deu um pouquinho de trabalho de ajustar com a partezinha do fundo. Vocês vão perceber que tá um pouquinho troncha aqui a gaveta. Estava, né, troncha a gaveta e o nicho deu um pouquinho mais de trabalho também para poder colocar por esse motivo. O forro estava bem empenado porque já tinha feito uns 2 dias que estava descartado, estava no sol. Bem, aqui a gente já finalizou esse nicho, certo? Só vamos colocar alguns pregos na parte do fundo também, juntando a prateleira para ficar mais firme, já que esse fundo estava bem empenado mesmo, gente. Também foi necessário colocar um parafuso, 2 parafusos, para consertar essa parte do empeno do fundo. Então aqui, meu esposo já está colocando os pregos. E já vamos mostrar o resultado de como vai ficar essas gavetas, hein? Bora ver o resultado do nicho, gente? Acompanhe aqui como ficou e o que você também pode fazer para dar uma nova vida nas gavetas que você jogaria fora. E aqui estão os nichos já prontos e colocamos alguns itens, alguns adereços. Esse aqui na horizontal, por exemplo, coloquei como possibilidade de ficar ali no banheiro, como um item a mais para o seu banheiro, para colocar papel higiênico e outros itens. E esse aqui foi mais decorativo, mas também poderia ser para colocar tempero, para colocar maquiagem, ou o que você preferir. Gostou das ideias dos nichos para hoje? Reaproveite as gavetas e você também terá
novos itens para decorar a sua casa. Gostou desse vídeo? Curta o vídeo, inscreva-se no canal. A gente vai ter muitas ideias para os próximos vídeos, tá certo? E continue aqui comentando em cada vídeo e compartilhando para quem você conhece. Não é isso, amor? É isso aí, deixa o like, comente, dê novas ideias e até o próximo, hein? Um cheiro grande e tchau, tchau!